O Brasil bate novo recorde e tem mais de 2,2 mil mortes em 24 horas. O país superou a marca de 270 mil vítimas na pandemia de Covid-19. O Brasil registrou nesta quarta-feira 10 o maior número de mortes notificada em um período de 24 horas desde o início da pandemia do novo coronavírus, SARS-CoV-2, em março de 2020. Segundo o boletim do Conselho Nacional de Secretário de Saúde, CONAS, foram confirmados 2.286 óbitos em um dia, elevado o número total de vítimas para 270.656. Dessa forma, a média móvel calculo que estabeleceu a média de óbitos dos últimos 7 dias no país chegou a 1.626. Esta é a primeira vez que a nação ultrapassa a marca diária de 2.000 mortes e o último recorde havia sido batido ontem, 9, quando 1.972 pessoas perderam a vida em decorrência da emergência sanitária. Os estados de São Paulo, 62.570, Rio de Janeiro, 33.893 em Minas Gerais, 19.824 são os mais afetados em números absolutos de mortes. No ranking mundial, por sua vez, o Brasil tem a segunda maior contagem, atrás somente dos Estados Unidos, 528.603. Em relação aos contágios, o país contabiliza 11.222.305 infecções por Covid-19, com um acréscimo de mais de 79.876 diagnosticados positivos. A média móvel de casos continua subindo e está em 69.096. Já a taxa de letalidade está mantida por 2,4%, mas a de mortalidade subiu para 128,8 para cada 100 mil habitantes. A crise sanitária vive seu pior momento no território brasileiro. Desde o dia 20 de janeiro, são registrados mais de 1.000 óbitos por dia e a ocupação de unidades de terapia intensiva para Covid-19 no Sistema Único de Saúde SUS está em situação extremamente crítica, com 15 capitais superando os 90%, de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz, com a agência ANSA. Fato: Lula de máscara e Bolsonaro sanciona a lei que viabiliza a compra de vacinas da Pfizer e Janssen. As medidas eram consideradas necessárias pelo Planalto para a compra de lotes de imunizantes. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, sancionou nesta quarta-feira 10 um projeto de lei que possibilita a compra pelo governo federal das vacinas da Pfizer e da Janssen. Bolsonaro liderou uma cerimônia com cenas atípicas do Palácio do Planalto, em Brasília. O presidente, seus ministros e auxiliares aparecem usando máscara de proteção facial, equipamento já questionado pelo próprio mandatário. Bolsonaro costuma dispensar o uso de máscara em eventos no Planalto. O governo federal não poupou esforços, não economizou recursos para atender a todos os estados e municípios, declarou Bolsonaro na cerimônia. O Brasil tem registrado desde a semana passada quase 2.000 mortes por Covid por dia e se aproxima das 270 mil mortes desde o início da pandemia, há pouco mais de um ano. As medidas agora sancionadas por Bolsonaro prevêem uma série de autorização. Empresas privadas poderão comprar imunizantes contra a Covid-19, mas deverão doá-las ao SUS, Sistema Único de Saúde, enquanto estiver em curso a vacinação de grupos prioritários. O projeto também autoriza o governo a assumir riscos que poderiam resultar em crimes de responsabilidade civil decorrentes de possíveis eventos diversos na população. Este item era considerado necessário pelo Ministério da Saúde para avaliar a compra de lotes da vacina da Pfizer. Além de Bolsonaro participarem do ato no Planalto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em Minas Gerais,
os ministros Braga Neto, Casa Civil, Eduardo Pazuello, Saúde, e o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. A cerimônia ocorreu pouco depois da primeira entrevista coletiva de imprensa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva após a reabilitação de seus direitos políticos, em que petista defendeu a vacinação e conclamou o povo a não seguir a decisão imbecil do governo. O presidente Bolsonaro fez uma defesa das ações tomadas no enfrentamento da pandemia, como a assinatura dos contratos para compra de imunizantes e aprovação do auxílio emergencial. Ele adotou ainda um tom mais contido, evitou crítica mais forte às políticas de isolamento social, ao contrário do que fez em ocasião anterior. O Brasil está fazendo sua parte. O governo federal tem mostrado seu trabalho e discurso da Folha Expressa. Lula chama Bolsonaro de imbecil e diz que Moro não tem direito de ser considerado herói. Se tem um brasileiro que tem a razão de ter muitos e profundas mágoas, sou eu. Mas não tenho, porque o sofrimento que o povo brasileiro está passando é infinitamente maior. Habilitado novamente para disputar eleições, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira 10 que foi vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história do Brasil. O petista fez um discurso na sede do sindicato dos metalúrgicos da ABC, em São Paulo, Bernardo do Campo, em seu primeiro pronunciamento após a anulação de suas condenações da 13ª Vara Federal de Curitiba. Se tem um brasileiro que tem a razão de ter muitas e profundas mágoas, sou eu, mas não tenho, porque o sofrimento que o povo brasileiro está passando, o sofrimento que as pessoas pobres estão passando é infinitamente maior que qualquer crime que cometeram contra mim, declarou. Lula foi enquadrado na lei da ficha limpa por causa de sua condenação no caso do triplex do Guarujá, São Paulo, e chegou a passar 580 dias na cadeia, mas o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, STF, anulou todas as sentenças contra o petista na Justiça Federal do Paraná. Segundo Fachin, a 13ª Vara Federal de Curitiba, que era comandada por Sérgio Moro, até ele aceitar o convite de Jair Bolsonaro para ser ministro da Justiça, não era o juiz natural dos casos na decisão de Fachin. Encaminhou os processos do triplex do sítio de Atibaia e das adoções do Instituto Lula para a Justiça Federal do Distrito Federal. Com isso, o ex-presidente recuperou seus direitos políticos e pode se candidatar novamente, caso não seja condenado outra vez em segunda instância antes das eleições de 2022. Eu tinha certeza que esse dia chegaria, e esse dia chegou com o voto do Fachin de reconhecer que nunca teve o crime cometido por mim, de reconhecer que nunca teve envolvimento meu com a Petrobras, declarou Lula. Na verdade, Fachin não inocentou o petista, apenas determinou que os processos que tramitaram em Curitiba sejam avaliados pelo juiz natural dos casos do Distrito Federal. Eu fui absolvido em todos os processos fora de Curitiba, mas nós vamos continuar brigando para que o Moro seja considerado suspeito, porque ele não tem o direito de se transformar no maior mentiroso da história do Brasil e se considerado herói por aqueles que queriam me culpar. Deus de barro não dura muito tempo, acrescentou. A suspeição de Moro para julgar Lula está sob análise da segunda turma do CTF, com a votação paralisada em 2-2. O último a votar
é o ministro Nunes Marques, indicado por Bolsonaro, o que pediu a vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso. Não há data para retornar o julgamento, mas se o STF determinar a suspensão de Moro, isso significará a anulação de todos os atos praticados pelo ex-juiz nos processos contra o ex-presidente. Dessa forma, os casos encaminhados ao Distrito Federal teriam de recomeçar do zero. Ele sabe que eles cometeram um erro, declarou Lula. Bolsonaro, ex-presidente, também aproveitou a ocasião para criticar a resposta do governo Bolsonaro à pandemia do novo coronavírus e afirmou que um presidente não eleito para falar bobagem e fake news. A questão da vacina não é uma questão se tem dinheiro, se não tem dinheiro, é uma questão se eu amo a vida ou se eu amo a morte. É uma questão de saber qual é o papel do presidente da República no cuidado de seu povo, disse, segundo Lula, que está com 75 anos, ele será vacinado contra a Covid-19 na semana que vem. E quero fazer a propaganda para o povo brasileiro. Não siga nenhuma decisão imbecil do presidente da República ou do ministro da Saúde. Tome a vacina, acrescentou o petista, que também pediu para aqueles que já foram imunizados continuarem se protegendo e mantendo o isolamento social. As mortes estão sendo neutralizadas porque a gente ouve de manhã, de tarde e de noite, mas eram mortes que muitas delas poderiam ter sido evitadas, disse com a agência ANSA. O presidente revelou a decisão em coletiva na Casa Branca. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou na tarde desta quarta-feira 10 a compra de mais de 100 milhões de doses adicionais da vacina contra a Covid-19 da Johnson & Johnson. A aquisição foi feita porque os Estados Unidos precisam do máximo de flexibilidade em caso de desafio imprevisto, segundo o democrata. O imunizante farmacêutica recebeu autorização para o uso emergencial no país no final de fevereiro. O presidente americano conversou com os CEOs da Johnson & Johnson e da empresa farmacêutica alemã Merck na Casa Branca para celebrar sua aliança para acelerar a produção de vacinas. Um esforço heróico e patriótico, uma colaboração histórica quase sem precedentes em tempos de guerra, disse Biden. Muitas coisas podem acontecer, muitas coisas podem mudar e temos que estar preparados. Durante a entrevista coletiva, o democrata reiterou que a vacina cuidar primeiro dos cidadãos americanos, mas afirmou que se tiver vacinas excedentes, irá compartilhar com o resto do mundo. Não estaremos definitivamente seguros até que o mundo todo esteja finalizou. Além do imunizante da Johnson & Johnson, os Estados Unidos também já aprovaram o uso emergencial das vacinas da Moderna e da Pfizer da Biotech. Segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, o país contabilizou mais de 29 milhões de casos de Covid-19 e mais de 528 mil mortes desde o início da pandemia, com a agência ANSA. Generais de pijama falam em ponto de ruptura e pregam a intervenção no STF. Militares aposentados são aliados com o bolsonarismo mais rasteiro. O site do Clube Militar está sendo utilizado nos últimos dias por generais da reserva que criticam a decisão do ministro Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente Lula. Em um conflito entre poderes, a qual deles, as FA, Forças Armadas, se submeteram, com certeza ficaram unidas e ao lado
da nação única detentora de sua lealdade, que a liderança nacional tenha isso em mente, com estas palavras que o general de reserva Luiz Eduardo Rocha Paiva concluiu seu texto publicado no site do Clube Militar. O fato chama atenção, porque acontece um dia depois do general Eduardo José Barbosa, presidente do Clube Militar, criticar a decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal de anular as condenações do ex-presidente Lula. O autor da nova mensagem publicada na noite dessa terça-9 e o general de reserva Luiz Eduardo Rocha Paiva, elocado no Ministério de Damares Alves, autor do prefácio da biografia de Carlos Alberto Brilhante Ustra. Luiz Eduardo Rocha fez diversas críticas ao CTF e ao ex-presidente Lula e disse que o CTF feriu de morte o equilíbrio dos poderes, um dos pilares do regime democrático e da paz política e social. Segundo ele, a continuar esse rumo, chegaremos ao ponto de ruptura institucional e nessa hora as Forças Armadas FA serão chamadas pelos próprios poderes da União, como reza a Constituição. Poderia ser preso por isso? A nefasta decisão do ministro Fachin, livrando Lula de suas condenações, foi uma bofetada na cara, desculpe a expressão, da nação brasileira, afirma o general, que é o ex-comandante da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, SEME. Ele também afirma que a alta corte algemou o executivo, comprometeu sua autoridade e vem colocando em risco a paz e a harmonia e a própria anuidade nacional com a agência Sputnik Brasil. Parlamentares reagiram à carta. Com a repercussão do documento, diversos parlamentares foram às redes sociais condenar o teor intervencionista dos militares. A justiça, a Lula, incomodou generais do clube militar. Em notas destemperadas, sugerem sua morte, insinuam com ruptura e deviam estar cobrando explicações de colega Pazuello e do capitão as de 270 mil mortes que deixaram acontecer. Vocês não são tutores nem donos do país. Contenham-se. Além da presidente do PT, Gleison Hoffmann, o deputado do PSOL, Glauber Braga, também falou sobre o assunto. Um ex-comandante resolveu fazer mais uma ameaça explícita de um golpe. O seu crime está registrado na própria página no Clube Militar. Que sofra as consequências do seu ato. Vou propor uma representação contra esse sujeito que desonra o Brasil. Bosch traz produção dos Estados Unidos para o Brasil. Em um movimento contrário aos de Ford e Chevrolet, que decidiram retirar ou diminuir produções no Brasil, a fabricante de autopeças Bosch decidiu trazer para o Brasil a produção de injetores e bicos de injetores para caminhões que querem produzidos nos Estados Unidos. Para Antônio Jorge Martins, engenheiro especialista em eletrônica e telecomunicações, a estratégia da Bosch reflete, sobretudo, o enorme potencial do mercado brasileiro no setor. Além disso, a intenção da empresa alemã é abastecer não só o mercado interno, mas também exportar uma grande quantia que pode chegar até a metade da produção. As empresas hoje se instalam nos continentes
não somente para atender aquele tipo de mercado do país onde está se instalando, mas também para vender para os demais países que pertencem ao continente e até a outros continentes, avalia Martins, em entrevista à agência de notícias Sputnik Brasil nesta terça-feira 9. A mudança nos Estados Unidos para o Brasil teve início no último sábado 6, quando a segunda maior aeronave cargueiro do mundo, Antonov 124, levou até Campinas, São Paulo, 115 máquinas da empresa alemã para produzir os injetores, bicos de injetores. Martins, que é coordenador dos cursos da área automotiva da Fundação Getúlio Vargas, acredita que a medida favorecerá principalmente os fabricantes locais de caminhões no Brasil que não precisaram mais importar os produtos da Bosch. Ele destaca que o oferecimento vai além dos preços menores sem necessidade de importar. As empresas podem organizar melhor as finanças, isso porque quanto importam as empresas normalmente garante um largo estoque suficiente para suprir a demanda de pelo menos um semestre. Favorece fabricantes. Como consequência, poderá até proporcionar aos fabricantes nacionais um volume de exportação maior, fruto do aumento de competitividade, analisa o especialista. Dos Estados Unidos para o Brasil. Mudanças arriscadas. Em primeira análise, é possível dizer que a mudança dos Estados Unidos para o Brasil, ou seja, de uma economia estável para uma instável, representaria um risco desnecessário para a Bosch. No entanto, Martins não vê grandes riscos neste caso, sobretudo por conta do grande potencial brasileiro no mercado automotivo. A Bosch, ele explica, é uma empresa que já desfruta de grande penetração local, um mercado de caminhões e muito forte no nosso país, não somente voltados para o atendimento do mercado local, como também para o atendimento das exportações. Temos inúmeras fábricas de caminhões que exportam para inúmeros países, diz Martins. O especialista enxerga apenas um risco pequeno ao longo prazo. Enquanto o dólar está em alta, as empresas locais exportam com facilidade. Há expectativa, no entanto, de que o real se recupere aos poucos ao longo dos próximos meses. Por isso, Martins chama a atenção para que as autoridades pensem desde já em medidas para que o potencial de uma exportação brasileira seja mantido mesmo com o dólar menos valorizado. Isso só poderá ser provocado pelas reformas administrativas e tributárias que venham a ser realizadas em nosso país. Isso é o ponto central que vai fazer com que o nosso país aumente o grau de competitividade. Ainda bem que temos já à mesa discussão para estes dois tipos de reforma, opina Martins. As reformas que Martins se refere podem ser pautadas no Congresso nos próximos meses, logo após as vitórias de Rodrigo Pacheco no Senado e Arthur Lira na Câmara. O presidente Jair Bolsonaro entregou aos ambos uma lista com proposta de 35 projetos prioritários para o governo. Entre eles estão as reformas administrativa e tributária com a agência Sputnik Brasil. Paulo Nogueira Batista Júnior, carta aberta à humanidade. Não devemos alimentar a ilusão perigosa de que a nossa salvação poderá vir do exterior, de uma humanidade que a rigor não existe. A grave crise brasileira será superada por nós mesmos e não podemos delegar essa responsabilidade a ninguém. Aluna francesa admite mentira em caso que levou à decapitação de professor. Para esconder do pai suspensão por excesso de faltas,
estudante disse que punição foi por desafiar pedido de professor para que deixasse a sala antes de aula sobre liberdade de expressão. Após campanha contra ele, Samuel Paty foi decapitado. Uma estudante de 13 anos confessou ter espalhado uma história falsa sobre o professor de história francês Samuel Paty. A mentira desencadeou uma terrível cadeia de eventos que o levou a ser decapitado em outubro do ano passado, segundo a imprensa francesa. A advogada da família do professor expressou raiva nesta terça-feira, 9, pela mentira que causou mais uma tragédia em uma França já traumatizada por ataques terroristas. A menina, cujo nome não foi revelado, originalmente disse ao pai que Paty, de 47 anos, havia pedido aos alunos muçulmanos que deixassem a sala de aula antes que ele mostrasse aos estudantes caricaturas do profeta Maomé durante uma aula sobre liberdade de expressão e blasfêmia, segundo o Independent. Ela teria dito ao pai que foi suspensa por 2 dias por desafiar esse pedido do professor. Mas aparentemente ela foi suspensa no dia anterior por ter faltado muito às aulas e não queria que seu pai soubesse da punição, segundo o jornal francês Le Parisien. O advogado dela, Beko Tabula, confirmou na segunda-feira que a menina não estava na aula, mas alegou que era porque ela estava doente no dia. Agora, ela admitiu para a polícia ter mentido sobre estar presente. A investigação policial afirmou em novembro que a menina faltou por motivo de doença à aula ministrada no dia 6 de outubro. A situação da menina era insustentável, disse Virginie Leroy, a advogada da família Paty, à rádio RTL. Todos os elementos no processo do caso provam muito cedo que ela mentiu. Com base no relato inicial de sua filha, o pai da menina, Brahim Chnina, apresentou uma denúncia contra o professor e lançou uma virulenta campanha nas redes sociais contra ele com a ajuda de um ativista islâmico, Abdelyaquim Sefrioui. Ao saber das acusações contra o professor, Abdullah Kanzorov, um refugiado checheno radicalizado de 18 anos, o atacou e o decapitou em 16 de outubro, antes de ser morto pela polícia. O refugiado checheno já havia oferecido dinheiro aos alunos para identificarem o professor antes de atacá-lo. Paty foi assassinado em frente à escola secundária Bois de Aulne, nos subúrbios de Paris. O pai e o ativista islâmico estão em prisão preventiva acusados de cumplicidade no assassinato. A estudante foi acusada de denúncia caluniosa. O advogado da garota disse à agência de notícias France Presse que a garota mentiu porque se sentiu presa em uma cadeia de eventos e porque seus colegas pediram para que ela fosse sua porta-voz. Havia uma inquietação real, ela se sentiu obrigada a falar, disse ele. Mas Leroy rejeitou esta afirmação, dizendo que estava com raiva porque a estudante mentiu desde o início. Essa explicação não me satisfaz, me deixa um pouco irritada porque os fatos são sérios, dramáticos, acrescentou. Os promotores afirmaram que há uma ligação causal direta entre a campanha online contra Samuel Paty e seu assassinato. No total, 14 pessoas foram indiciadas no caso, incluindo 6 alunos do ensino médio, 3 amigos do agressor e 3 jovens que estiveram em contato com ele nas redes sociais. O assassinato surpreendeu a França e levou a manifestações e marchas por todo o país. Agência Estado com a AFP. Planeta Água. Cientistas constatam evidências de que superfície da Terra já esteve submersa um dia. Cientistas norte-americanos sugerem que cerca de 3 a 4 bilhões de anos atrás,
superfície da Terra continha quase o dobro de água e que isso pode ter ajudado no deslocamento das placas tectônicas. Os cientistas acreditavam que, ao longo dos tempos, os níveis do mar aumentaram e diminuíram com as temperaturas, mas a superfície total da água da Terra sempre foi considerada constante. Agora, crescem as evidências de que cerca de 3 a 4 bilhões de anos atrás, os oceanos terrestres continham quase o dobro de água. Quantidade de água seria suficiente para submergir os continentes como conhecemos hoje até acima do pico do Monte Everest, de acordo com estudo baseado em experimentos de laboratório, que foi publicado nesta terça-feira, 9, na GeoAdvances. A possível inundação pode ter preparado as placas tectônicas e dificultado o início da vida em terra. Acredita-se que as rochas no manto de hoje, a espessa camada de rocha abaixo da crosta, teriam sequestrado a quantidade de água equivalente a um oceano ou mais em suas estruturas minerais. Mas, no início da história da Terra, o manto, aquecido pela radioatividade, era 4 vezes mais quente. Trabalhos recentes usando prensas hidráulicas mostraram que muitos minerais seriam incapazes de reter hidrogênio e oxigênio nas temperaturas e pressões do manto. Junji Dung, um estudante de pós-graduação em física mineral na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que liderou um modelo de estudo, sugere que a água deve ter estado em outro lugar e o reservatório mais provável é a superfície da Terra, constata. O artigo faz sentido intuitivamente, diz Michael Walter, um petrologista experimental do Instituto Carnegie para a Ciência. Segundo Walter, é uma ideia simples que pode ter implicações importantes. Minerais encontrados nas profundezas do manto armazenam grande parte de água hoje em dia. Rochas ricas nesses minerais constituem 7% da massa do planeta, embora apenas 2% de seu peso seja água hoje. Steven Jacobsen, mineralogista experimental da Universidade do Noroeste, nos Estados Unidos, e sua equipe criaram esses minerais do manto em laboratório aquecendo as amostras de rochas a mais de 1.600 graus Celsius. Já a equipe de Dung costurou os experimentos para mostrar que os minerais do manto retêm menos água em temperaturas mais altas. Os estudiosos acreditam que, com o resfriamento da camada, esses minerais se tornarão mais abundantes, aumentando sua capacidade de absorver água à medida que a Terra envelhece. Ciência e tecnologia. Internet. Planeta Água. Cientistas constatam evidências de que a superfície da Terra já esteve submersa um dia. Cientistas norte-americanos sugerem que cerca de 3 a 4 bilhões de anos atrás, superfície da Terra continha quase o dobro de água e que isso pode ter ajudado no deslocamento das placas tectônicas. Facebook/Roscosmos. Quantidade de água seria suficiente para submergir os continentes como conhecemos hoje até acima do pico do Monte Everest. Credit, Facebook/. Roscosmos por Jornal do Brasil publicado 10. Mar, 2021-1203. Os cientistas acreditavam que, ao longo dos tempos, os níveis do mar aumentaram e diminuíram com as temperaturas, mas a superfície total da água da Terra sempre foi considerada constante. Agora, crescem as evidências de que cerca de 3 a 4 bilhões de anos atrás, os oceanos terrestres continham quase o dobro de água. Quantidade de água seria suficiente para submergir os continentes como conhecemos hoje até acima do pico do Monte Everest, de acordo com estudo baseado em experimentos de laboratório, que foi publicado nesta terça-feira, 9, na GeoAdvances.
Mais sobre o assunto, 10 de março de 21 análise, Bolsonaro é o melhor adversário para Lula, mas recíproca não é verdadeira, diz cientista político. 9 de março de 21 análise, Lava Jato golpeou democracia e destruiu economia, diz cientista política. 8 de março de 21 periferia da Via Láctea já foi mais propícia à vida do que localização central da Terra, diz estudo. A possível inundação pode ter preparado as placas tectônicas e dificultado o início da vida em terra. Acredita-se que as rochas no manto de hoje, a espessa camada de rocha abaixo da crosta, teriam sequestrado a quantidade de água equivalente a um oceano ou mais em suas estruturas minerais. Mas, no início da história da Terra, o manto, aquecido pela radioatividade, era 4 vezes mais quente. Trabalhos recentes usando prensas hidráulicas mostraram que muitos minerais seriam incapazes de reter hidrogênio e oxigênio nas temperaturas e pressões do manto. Junji Dung, um estudante de pós-graduação em física mineral na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que liderou um modelo de estudo, sugere que a água deve ter estado em outro lugar e o reservatório mais provável é a superfície da Terra, constata. O artigo faz sentido intuitivamente, diz Michael Walter, um petrologista experimental do Instituto Carnegie para a Ciência. Segundo Walter, é uma ideia simples que pode ter implicações importantes. Minerais encontrados nas profundezas do manto armazenam grande parte de água hoje em dia. Rochas ricas nesses minerais constituem 7% da massa do planeta, embora apenas 2% de seu peso seja água hoje. Steven Jacobsen, mineralogista experimental da Universidade do Noroeste, nos Estados Unidos, e sua equipe criaram esses minerais do manto em laboratório aquecendo as amostras de rochas a mais de 1.600 graus Celsius. Já a equipe de Dung costurou os experimentos para mostrar que os minerais do manto retêm menos água em temperaturas mais altas. Os estudiosos acreditam que, com o resfriamento da camada, esses minerais se tornarão mais abundantes, aumentando sua capacidade de absorver água à medida que a Terra envelhece. The Daily Poster. Com o envelhecimento do Sol, vida na Terra acabará por falta de oxigênio, diz estudo. The Daily Poster. Brasil bate novo recorde e tem mais de 2,2 mil mortes em 24 horas. The Daily Poster. Brasileiras empreendedoras contam suas trajetórias de sucesso. Os experimentos dos norte-americanos não são os únicos a sugerir um planeta água. Também há evidências geológicas bastante claras, diz Benjamin Johnson, geoquímico da Universidade Estadual de Iowa. Ele cita as concentrações de titânio em cristais de zircão de 4 bilhões de anos da Austrália Ocidental, que sugerem que eles se formaram debaixo d'água. E algumas das rochas mais antigas conhecidas na Terra, formações de 3 bilhões de anos na Austrália e na Groenlândia, são de um tipo de rochas que só se formam apenas quando o magma esfria debaixo d'água. O trabalho de Johnson e Boswell-Ing, geobiólogo da Universidade do Colorado, oferece mais evidências. Amostras de um pedaço de crosta oceânica de 3,24 bilhões de anos deixado no continente australiano eram muito mais ricas em um isótopo de oxigênio pesado do que os oceanos contemporâneos. Como a água perde esse oxigênio pesado quando a chuva reage com a crosta continental para formar argilas, sua abundância no antigo oceano sugere que os continentes mal haviam emergido até aquele ponto, concluíram Johnson e Wing em um estudo feito em 2020.
Também há a possibilidade de os continentes terem se movido no início da história da Terra em decorrência de estar submersos, diz Rebecca Fisher, petrologista experimental de Harvard. A evidência de oceanos maiores desafia os cenários de como a vida começou na Terra, diz Thomas Carell, bioquímico da Universidade Ludwig Maximilian, de Munique, na Alemanha. Para ele, a origem da vida se deu em lagos. Ele considera que bolsas aquosas protegidas dentro de rochas oceânicas que quebraram a superfície em montanhas submarinas vulcânicas foram o berço da vida. Talvez tivéssemos pequenas cavernas onde tudo aconteceu, teoriza. A teoria do antigo planeta Água também é um lembrete de como a evolução da Terra é condicional. O planeta provavelmente estava ressecado até que asteroides ricos em água o bombardearam logo após seu nascimento. Se os asteroides tivessem depositado o dobro de água ou o manto atual tivesse menos apetite por água, então os continentes, tão essenciais para a vida e o clima do planeta, poderiam nunca ter surgido. Mas aparentemente foi tudo na medida certa para que surgisse a vida. Com a agência Sputnik Brasil. Saberes ancestrais de curandeiras de comunidades do litoral do Paraná são registrados em livro Eu Mais Velha Cura, Fé e Ancestralidade, de Bianca Sevciuk e Laís Araújo, mapeia conhecimentos tradicionais da cultura caiçara e dos guaranis em Mibaia por meio de 7 senhoras, que compartilharam com a equipe do projeto saberes sobre benzimentos, orações, simpatias, batismo, defumações, dietas, remédios. No Dia Internacional da Mulher, 8 de março, começou a pré-venda do livro Eu Mais Velha Cura, Fé e Ancestralidade, de Bianca Sevciuk e Laís Araújo, sobre saberes tradicionais de 7 curandeiras, benzedeiras, parteiras e raizeiras do litoral do Paraná, detentoras de conhecimentos sobre processos de cura. O valor arrecadado nas vendas será revertido para as senhoras participantes do projeto, selecionado pelo Rumos Itaú Cultural de 2017 a 2018. Os 130 primeiros exemplares custam o valor promocional de R$ 60 e podem ser adquiridos aqui. Depois, o preço passa para R$ 80. Em 17 e 24, quartas-feiras, de março, às 20 horas, a equipe do projeto realiza live no perfil @eumaisvelha. Na primeira, com participação de Diego Zanotti, idealizador do projeto Cine Invisível. Na segunda, com Isadora Carneiro, do projeto Mulheres da Terra. As conversas discorrem, respectivamente, sobre a sabedoria sutil das anciãs e a sabedoria do passado, que pode curar o futuro. No dia 27, sábado, às 18 horas, acontece o lançamento do livro Eu Mais Velha Cura, Fé e Ancestralidade, com a apresentação de fotos e depoimentos de algumas das senhoras participantes. A mediação é da jornalista Silvia Valim. O encontro é no Zoom, com inscrições gratuitas via Cipla. A transmissão também é feita pelo YouTube. Todos os links estarão disponíveis no Instagram do projeto. Será um momento para o público e a equipe conversarem sobre as experiências e processos vivenciados durante a pesquisa. Cadernobideias Saberes ancestrais de curandeiras de comunidades do litoral do Paraná são registrados em livro Eu Mais Velha Cura, Fé e Ancestralidade, de Bianca Sevciuk e Laís Araújo, mapeia conhecimentos tradicionais da cultura caiçara e dos guaranis em Mibaia por meio de 7 senhoras, que compartilharam com a equipe do projeto saberes sobre benzimentos, orações, simpatias, batismo, defumações, dietas,
Remédios Georgia Prates Mariquinha Credit, Georgia Prates por Caderno B, redacal @jb.com.br publicado 10, mar, 2021-12/03 no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, começou a pré-venda do livro Eu Mais Velha Cura, Fé e Ancestralidade, de Bianca Sevciuk e Laís Araújo, sobre saberes tradicionais de 7 curandeiras, benzedeiras, parteiras e raizeiras do litoral do Paraná, detentoras de conhecimentos sobre processos de cura. O valor arrecadado nas vendas será revertido para as senhoras participantes do projeto, selecionado pelo Rumos Itaú Cultural de 2017 a 2018. Os 130 primeiros exemplares custam o valor promocional de R$ 60 e podem ser adquiridos aqui. Depois, o preço passa para R$ 80. Em 17 e 24, quartas-feiras, de março, às 20 horas, a equipe do projeto realiza live no perfil @eumaisvelha. Na primeira, com participação de Diego Zanotti, idealizador do projeto Cine Invisível. Na segunda, com Isadora Carneiro, do projeto Mulheres da Terra. As conversas discorrem, respectivamente, sobre a sabedoria sutil das anciãs e a sabedoria do passado, que pode curar o futuro. Mais sobre o assunto, 10 de março de 21 Brasil bate novo recorde e tem mais de 2,2 mil mortes em 24 horas. 9 de março de 21 Desemprego cresce em Portugal, e brasileiros são os mais afetados entre estrangeiros. 10 de março de 21 Lula chama Bolsonaro de imbecil e diz que Moro não tem direito de ser considerado herói. Macaquinho de 3 Joventina. Foto, Georgia Prates, Macaquinho de 3 Cleonice, foto, Georgia Prates, Macaquinho de 3 Amélia, foto, Georgia Prates, no dia 27, sábado, às 18 horas, acontece o lançamento do livro Eu Mais Velha Cura, Fé e Ancestralidade, com apresentação de fotos e depoimentos de algumas das senhoras participantes. A mediação é da jornalista Silvia Valim. O encontro é no Zoom, com inscrições gratuitas via Cipla. A transmissão também é feita pelo YouTube. Todos os links estarão disponíveis no Instagram do projeto. Será um momento para o público e a equipe conversarem sobre as experiências e processos vivenciados durante a pesquisa. The Daily Poster. Rainha Elizabeth diz que acusações racistas são preocupantes e serão levadas a sério. The Daily Poster. Análise: Bolsonaro é o melhor adversário para Lula, mas recíproca não é verdadeira, diz cientista político. The Daily Poster. Mulheres ainda são minoria em cargos de liderança e na ciência. Eu Mais Velha foi sentido como um meio de manter vivos os saberes, as pessoas e a memória, como um espaço para que a história seja contada por outros protagonistas, explica Bianca. Também como possibilidade de resgate e de algum modo perpetuação dos saberes tradicionais, passados de geração a geração nesse local por centenas de anos, mas que vêm sendo apagados em função de diversos desafios da contemporaneidade. Ela e Laís circularam, por quase 2 anos, por dezenas de comunidades pelo litoral do Paraná, na região do Parque Nacional do Superagui e Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba, um dos mais importantes ecossistemas costeiros do mundo. Encontraram, em 6 dessas comunidades Barbados, Vila das Peças, Vila de Superagui, Saco do Morro, Saco da Rita e Aldeia Quaraiguataporã, Joventina Varijo, Mariquinha, Leontina, Nilce, Cesarina, Cleonice e Alzira, esta já falecida, que compartilharam saberes sobre benzimentos, orações, simpatias, batismo, defumações,
dietas, remédios, por exemplo. Desta forma, tornarão-se as narradoras e representantes da cultura local, compondo as histórias presentes no livro. A cultura caiçara e dos Guaranis em Mibaia passa por uma série de desafios. Muitos dos filhos e netos dessas pessoas nunca viram uma roça, não bailam mais fandango como antes e estranham os remédios naturais. Entretanto, os conhecimentos ancestrais existentes nas ilhas ainda estão vivos. Por isso a importância de relembrar como os mais velhos realizavam a cura nessa região e refletir sobre a relação dessas tecnologias ancestrais de cura e a contemporaneidade. Com essa intenção, de estimular a partilha e o intercâmbio de gerações entre as senhoras escolhidas e os jovens das suas famílias, o projeto criou quintais medicinais próximos às suas casas, que foram construídos ao longo dos meses, para serem locais de afirmação destes conhecimentos. Também, para que as plantas utilizadas estivessem mais próximas, visto que algumas delas, já com idade avançada, possuem certas limitações na busca por remédios na mata. Recorrer à ancestralidade permite lembrar que a cura está na natureza. Sobre o Rumos Itaú Cultural, um dos maiores editais privados de financiamento de projetos culturais do país, o programa Rumos, é realizado pelo Itaú Cultural desde 1997, fomentando a produção artística e cultural brasileira. A iniciativa recebeu mais de 75,8 mil inscrições desde a sua primeira edição, vindos de todos os estados do país e do exterior. Destes, foram contempladas 1,5 mil propostas nas 5 regiões brasileiras, que receberam o apoio do Instituto para o Desenvolvimento dos Projetos selecionados nas mais diversas áreas de expressão ou de pesquisa. Cadernobideias Saberes Ancestrais de Curandeiras de Comunidades do Litoral do Paraná são registrados em livro Eu Mais Velha Cura, Fé e Ancestralidade, de Bianca Sevciuk e Laís Araújo, mapeia conhecimentos tradicionais da cultura caiçara e dos Guaranis em Mibaia por meio de 7 senhoras, que compartilharam com a equipe do projeto saberes sobre benzimentos, orações, simpatias, batismo, defumações, dietas, remédios. Georgia Prates Mariquinha Credit, Georgia Prates por Caderno B, redacal @jb.com.br, publicado 10, mar, 2021-12/03. No Dia Internacional da Mulher, 8 de março, começou a pré-venda do livro Eu Mais Velha Cura, Fé e Ancestralidade, de Bianca Sevciuk e Laís Araújo, sobre saberes tradicionais de 7 curandeiras, benzedeiras, parteiras e raizeiras do litoral do Paraná, detentoras de conhecimentos sobre processos de cura. O valor arrecadado nas vendas será revertido para as senhoras participantes do projeto, selecionado pelo Rumos Itaú Cultural de 2017 a 2018. Os 130 primeiros exemplares custam o valor promocional de R$ 60 e podem ser adquiridos aqui. Depois, o preço passa para R$ 80. Em 17 e 24, quartas-feiras, de março, às 20 horas, a equipe do projeto realiza live no perfil @eumaisvelha. Na primeira, com participação de Diego Zanotti, idealizador do projeto Cine Invisível. Na segunda, com Isadora Carneiro, do projeto Mulheres da Terra. As conversas discorrem, respectivamente, sobre a sabedoria sutil das anciãs e a sabedoria do passado, que pode curar o futuro.
Mais sobre o assunto, 10 de março de 21 Brasil bate novo recorde e tem mais de 2,2 mil mortes em 24 horas. 9 de março de 21 Desemprego cresce em Portugal, e brasileiros são os mais afetados entre estrangeiros. 10 de março de 21 Lula chama Bolsonaro de imbecil e diz que Moro não tem direito de ser considerado herói. Macaquinho de 3 Joventina. Foto, Geórgia Prates, Macaquinho de 3 Cleonice, foto, Geórgia Prates, Macaquinho de 3 Amélia, foto, Geórgia Prates, no dia 27, sábado, às 18 horas, acontece o lançamento do livro Eu Mais Velha Cura, Fé e Ancestralidade, com apresentação de fotos e depoimentos de algumas das senhoras participantes. A mediação é da jornalista Silvia Valim. O encontro é no Zoom, com inscrições gratuitas via Cipla. A transmissão também é feita pelo YouTube. Todos os links estarão disponíveis no Instagram do projeto. Será um momento para o público e a equipe conversarem sobre as experiências e processos vivenciados durante a pesquisa. The Daily Poster. Rainha Elizabeth diz que acusações racistas são preocupantes e serão levadas a sério. The Daily Poster. Análise: Bolsonaro é o melhor adversário para Lula, mas recíproca não é verdadeira, diz cientista político. The Daily Poster. Mulheres ainda são minoria em cargos de liderança e na ciência. Eu Mais Velha foi sentido como um meio de manter vivos os saberes, as pessoas e a memória, como um espaço para que a história seja contada por outros protagonistas, explica Bianca. Também como possibilidade de resgate e de algum modo perpetuação dos saberes tradicionais, passados de geração a geração nesse local por centenas de anos, mas que vêm sendo apagados em função de diversos desafios da contemporaneidade. Ela e Laís circularam, por quase 2 anos, por dezenas de comunidades pelo litoral do Paraná, na região do Parque Nacional do Superagui e Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba, um dos mais importantes ecossistemas costeiros do mundo. Encontraram, em 6 dessas comunidades Barbados, Vila das Peças, Vila de Superagui, Saco do Morro, Saco da Rita e Aldeia Quaraiguataporã, Joventina Varijo, Mariquinha, Leontina, Nilce, Cesarina, Cleonice e Alzira, esta já falecida, que compartilharam saberes sobre benzimentos, orações, simpatias, batismo, defumações, dietas, remédios, por exemplo. Desta forma, tornarão-se as narradoras e representantes da cultura local, compondo as histórias presentes no livro. A cultura caiçara e dos guaranis em Mibaia passa por uma série de desafios. Muitos dos filhos e netos dessas pessoas nunca viram uma roça, não bailam mais fandango como antes e estranham os remédios naturais. Entretanto, os conhecimentos ancestrais existentes nas ilhas ainda estão vivos. Por isso a importância de relembrar como os mais velhos realizavam a cura nessa região e refletir sobre a relação dessas tecnologias ancestrais de cura e a contemporaneidade. Com essa intenção, de estimular a partilha e o intercâmbio de gerações entre as senhoras escolhidas e os jovens das suas famílias, o projeto criou quintais medicinais próximos às suas casas, que foram construídos ao longo dos meses, para serem locais de afirmação destes conhecimentos. Também, para que as plantas utilizadas estivessem mais próximas, visto que algumas delas, já com idade avançada, possuem certas limitações na busca por remédios na mata. Recorrer à ancestralidade permite lembrar que a cura está na natureza. Sobre o Rumos Itaú Cultural, um dos maiores editais privados de financiamento de projetos culturais do país,
O programa Rumos é realizado pelo Itaú Cultural desde 1997, fomentando a produção artística e cultural brasileira. A iniciativa recebeu mais de 75,8 mil inscrições desde a sua primeira edição, vindos de todos os estados do país e do exterior. Destes, foram contempladas 1,5 mil propostas nas 5 regiões brasileiras, que receberam o apoio do Instituto para o Desenvolvimento dos Projetos selecionados nas mais diversas áreas de expressão ou de pesquisa. Os trabalhos resultantes da seleção de todas as edições foram vistos por mais de 7 milhões de pessoas em todo o país. Além disso, mais de 1.000 emissoras de rádio e televisão parceiras divulgaram os trabalhos selecionados. Na edição de 2019 a 2020, os 11.246 projetos inscritos foram examinados, em uma primeira fase seletiva, por uma comissão composta por 40 avaliadores contratados pelo Instituto entre as mais diversas áreas de atuação e regiões do país. Em seguida, passaram por um profundo processo de avaliação e análise por uma comissão de seleção multidisciplinar, formada por 23 profissionais que se interrelacionam com a cultura brasileira, incluindo gestores da própria instituição. Foram selecionados 92 projetos. Serviço: Rumos Itaú Cultural de 2017 a 2018 / Eu Mais Velha Cura, Fé e Ancestralidade / Pré-venda, a partir de 8 de março / Preço, R$ 60, os primeiros 130 volumes / Lives, Sabedoria Sutil das Anciãs / dia 17 de março, às 20 horas / participação de Diego Zanotti, idealizador do projeto Cine Invisível / em @eumaisvelha / Sabedoria do Passado Pode Curar o Futuro, dia 24 de março, às 20 horas / participação de Isadora Carneiro, idealizadora do projeto Mulheres da Terra / em @eumaisvelha.